palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 9, relata esse encontro de Jesus com esse homem. E o texto bíblico você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no nosso Data Show. Ele diz que depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se move. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante, pegue a sua cama e ande." E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Você pode dizer um amém por isso? E isso aconteceu no sábado. Olhe para mim. Jesus não morava em Jerusalém. Nós já vimos quando aprendemos com a história de Lázaro, que Jesus ia a Jerusalém para as festas, para os compromissos, e se hospedava na casa da família de amigos em Betânia. E mais uma vez Jesus está indo a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Como judeu, Jesus ia às festas, cumpria aquele ritual, aquela tradição, mas Jesus não apenas ia pelo ritual e pela tradição. Havia propósitos nos deslocamentos de Jesus. Jesus nunca andou sem rumo. E quem se encontra com Jesus para de andar sem rumo. Eu vou repetir. Quem tem um encontro com a fonte de misericórdia passa a ter direção. Jesus sabia para onde ia e Jesus sabia por que ia. Jesus agora vai a Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus está em um lugar mais específico, chamado Betesda. E esse lugar possuía esse tanque, com várias entradas, onde as pessoas ficavam à espera de um milagre. A Bíblia diz que esse tanque, em hebraico, se chamava Betesda. E Betesda é uma palavra que no aramaico, que é um idioma mais antigo, ou tão antigo quanto o hebraico, significa casa de misericórdia, fonte de misericórdia. Agora as pessoas doentes, veja, não eram poucas. O versículo que lemos diz que ali ficavam cegos, aleijados, paralíticos, todo tipo de pessoas enfermas, esperando um milagre. Acreditava-se que esse tanque, que as suas águas tinham propriedades milagrosas, e de fato milagres aconteceram ali, ao ponto que criou-se uma antiga lenda de que um anjo descia. Pastor, não é lenda, a Bíblia diz que o anjo descia. Esse é assunto para outra mensagem, mas os evangelistas também trataram de compreensões, de contextos, e não raramente reproduziram expressões que eram do povo. O que é relevante não é isso. O que é relevante é que aquele homem está ali à espera de um milagre e o milagre não chega. Você já se sentiu assim? À espera de um milagre e o milagre não chega? Esperando por uma resposta e a resposta não vem? Você já se sentiu perto do milagre?
Mas quando parece que é a sua vez, acontece para os outros e não acontece para você. Você já se sentiu ao lado da bênção, da vitória, do emprego, do casamento? Tem gente querendo casar também. Da vaga da faculdade, do concurso público, e parece que você chega sempre perto, mas nunca o suficiente. Agora imagine um homem que a Bíblia diz que há 38 anos não andava. E algumas informações vêm pelo texto bíblico ao nosso coração. Nós vimos nos outros encontros com Jesus, todos, exceto o encontro com os discípulos, que foi um encontro de comissionamento, mas foram encontros de milagre e transformação. Mas há uma peculiaridade na história desse paralítico. Nos outros encontros que estudamos, todos no Evangelho original de João, as pessoas foram até Jesus. Porque nós precisamos ir até Jesus. As pessoas chamaram Jesus, como foi o caso de Marta e Maria, porque nós precisamos chamar Jesus. Mas esse homem, ele estava numa situação tão deplorável que ele não viu Jesus. Ele não chamou Jesus. Ele estava ali vegetando. Só que quando nós não temos condições de ir até Jesus, Jesus vem até nós. Jesus se encontrou com ele. Não foi ele que foi procurar Jesus, foi Jesus que procurou ele, porque ele não conseguia. A outra lição: Jesus estava indo para uma festa. E parece que há um paradoxo aqui, porque Jesus vai para uma festa, mas Jesus decide passar num tanque de moribundos. Porque Jesus nunca considerou a festa mais importante do que a necessidade. Jesus está indo para a festa, mas o seu olhar se volta para a necessidade. O seu olhar vai ao encontro do necessitado. E há um paradoxo nessa história, porque Jerusalém estava em festa, mas no meio da festa havia pessoas doentes, feridas, machucadas, vivendo literalmente o vale da dor, esperando pelo movimento das águas. Às vezes nós viemos para a igreja e todo culto é uma festa, tem que ser, porque é para Jesus, é para Deus Pai, Ele merece o melhor. Mas não raramente no meio da festa tem pessoas chorando. Às vezes você chega aqui e os louvores são alegres, os louvores te levam a refletir, a adorar, mas talvez você está como aquele homem, vivendo a experiência do abandono, vivendo a experiência do desprezo, do sofrimento. Jesus diz para ele: você quer ser curado? Ele diz: eu quero, claro que eu quero, mas não tem como, ninguém me põe na água. Eu venho te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Jesus nunca vai deixar a tua necessidade por causa de festa. Jesus deixa a festa por causa da tua necessidade. E se você está assim, ferido, machucado, triste, abandonado, Jesus para e olha para você nessa noite. São mensagens evangelísticas de cura, de renovo, de empoderamento, para você encontrar em Jesus forças para se levantar. Como está a sua vida hoje? Qual é a verdade da sua vida? Alegria ou tristeza, festa ou dor, sorriso ou lágrima, na verdade não importa, porque em qualquer uma das circunstâncias Jesus estará presente para te ajudar. Eu creio nessa palavra. Esse homem estava há 38 anos, irmão, 38 anos não é dias, não é meses. E quando Jesus o aborda sobre a possibilidade de ser curado, ele revela que não apenas as suas pernas estavam paralisadas, a sua esperança também estava. Porque ele diz: Jesus, em outras palavras, é como se ele tivesse dito: não tem como, eu já perdi a esperança. Se você chegou aqui hoje, muito embora você sirva a Deus, muito embora você comungue do pão e do vinho,
sem esperança, eu quero te dizer que quando Jesus chega, a esperança chega de volta. Quando Jesus chega, quando Jesus cruza o olhar com o seu, a fonte da misericórdia começa a jorrar sobre a sua vida. Ele estava angustiado, depressivo, triste, e talvez essa seja a sua realidade, ferido não apenas no movimento, mas nas emoções, nos sentimentos, na fé, na família. Seus negócios vão mal, sua vida vai mal. Jesus se encontra com você para te trazer esperança. Glória a Jesus. E esse encontro transformador nos ensina alguns princípios, lições, os quais eu quero compartilhar, apenas 4 deles. O primeiro encontro, ou o primeiro princípio desse encontro, que pode dar tranquilidade para a sua vida, é que Jesus vê a sua dor. Jesus vê. A Bíblia diz na parte A do verso 6, que Jesus o viu ali deitado. Como eu disse, aquele homem já não tinha mais condição nenhuma de buscar ajuda. Ele nem vê Jesus, mas Jesus viu a sua dor. Às vezes Satanás quer cegar os nossos olhos espirituais, dizendo: Jesus não está mais te vendo. Pastor, que mensagem é essa? É Jesus. Porque às vezes nós somos capazes de discutir qualquer assunto teológico, bíblico, o que é importantíssimo e eu não jamais menosprezarei. Mas a gente não acredita nisso aqui, ó. É por isso que você vê homens de Deus caindo. É por isso que você vê mulheres de Deus em depressão. É por isso que você vê jovens que outrora eram ousados, agora paralisados. Porque Satanás semeou uma semente dizendo: ele não te vê, não adianta mais, você ficou para trás, ele te deixou de lado. Mas Jesus olha para aquele homem, a Bíblia diz que Jesus viu ele ali. Pastor, mas ele estava sozinho ao lado do tanque, era fácil de ver. Não, não estava. Havia centenas de doentes. Jesus te vê no meio da multidão, você não é capaz de se esconder dele, nem querendo ou não querendo, os olhos dele são como chama de fogo, e Jesus te vê. Ele te trouxe aqui hoje para dizer essa palavra a você: eu estou te vendo, filha, eu não te esqueci. Você não está abandonado, eu te vejo. Eu te vejo, eu te enxergo. Todos podem ter deixado de te notar, mas os olhos de Jesus estão focados em você. E Jesus está chegando como fonte da misericórdia. E ele não apenas vê a aparência, que visivelmente era de um homem moribundo, ferido, machucado. Jesus vê a história de vida daquele homem. Quando Jesus nos olha, ele vê além do que o homem vê. Lembra do que Deus falou para Samuel? Samuel, eu entendo a tua preocupação com Saul, afinal de contas é um rei. Mas Samuel, você só está vendo a aparência. Eu vejo o que está lá dentro. E Jesus vê o que está lá dentro escondido, porque a gente quer proteger. Não existe nenhum pecado escondido de Deus, viu? Jesus vê o que você faz no seu quarto. Jesus vê os lugares que você entra. E o encontro transformador com Jesus muda essa realidade também. Mas Jesus também vê aquelas coisas que nós preservamos
Não porque são erradas, porque elas nos envergonham. Jesus vê as tentativas frustradas, Jesus vê os desprezos, Jesus vê os abusos, Jesus vê os sofrimentos, Jesus vê as angústias, Jesus vê as feridas. Ele olha para você e faz um raio-x da tua história. E hoje Ele está olhando para você dizendo: filho, eu sei cada passo da tua história. Eu sei o que você viveu, eu sei o que você passou, eu sei aonde você já esteve, mas eu estou chegando aqui, eu sou fonte de misericórdia. Oh glória! Você pode levantar a mão para o céu e dizer: obrigado, Jesus. Há uma unção do Cristo revelado no Espírito sobre nós. Jesus nos contempla, mas Ele não apenas nos vê, Ele conhece o tempo e a causa do seu sofrimento. Olha o que diz a segunda parte do verso 6: soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Sabe, irmão, às vezes nós nos antecipamos em julgar. Nós somos rápidos em apontar. Mas o ministério cristão, a vida cristã, é uma prática constante da empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Você já parou para se perguntar por que aquela pessoa é como é? Já tentou fazer isso? Aquele aluno difícil, professor Oséias. Aquele colega de trabalho complicado. Você já tentou se perguntar como é a casa dele? O casamento dele? Os filhos dele? O pai dele? Eu lembro de uma história de um pastor amigo meu, que foi chamado em uma escola como última alternativa para tratar com um aluno. O aluno era absolutamente revoltado. Ninguém conseguia trabalhar com ele. E não obstante, ele sofria bullying dos colegas, o que deixava ele mais revoltado, porque ele tinha cheiro de cocô. E as pessoas diziam para ele: você é um relaxado, você é sujo. E ninguém conseguia avançar com aquele menino. O pastor tentou conversar com ele, ele não falou nada. E Deus falou para o pastor: pega uma bola e convida ele para ir para o ginásio. Aí o pastor foi para o ginásio e começou a bater bola com ele. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Depois de um tempo ele disse: sabia, pastor, que eu não tenho pai? E eles continuaram. E os encontros foram acontecendo, e cada encontro que acontecia, ele abrindo um pouquinho seu coração. Até que um dia ele disse: pastor, sabia que a minha mãe tem uma profissão que eu não me orgulho? E quando ela recebe os homens na casa dela, ela me põe para a rua. E quando ela me põe para a rua, um vizinho me recolhe. E aí chegaram no motivo pelo qual ele sofria bullying. Ele tinha sido abusado. Seu corpo tinha sido destruído. Mas enquanto você não tenta se colocar no lugar do outro, talvez você nunca saberá o porquê o outro sofre o que sofre, vive o que vive, ou é como é. Jesus conhece a causa da sua dor. Jesus conhece o tempo da dor do seu coração. E nessa noite eu venho te dizer: Ele não só conhece, Ele não só sabe, Ele se revela para você como remédio. Ele diz: filho, eu sei, eu entendo, mas eu te curo. Todos os processos, todos os tratamentos, todos os procedimentos são importantíssimos. Está chegando para ficar conosco também a Catiane, que é psicóloga. Faz um sinalzinho assim. Bem-vinda. Ela pode falar disso com mais propriedade do que eu. Existem cascas, crostras, lixo, pó
porcaria dentro das emoções. E o profissional vai removendo, vai limpando, vai arrancando. Mas não raramente ele chega em alguma coisa. E um profissional cristão sabe disso. Aqui chegou meu limite, daqui para frente é com Jesus. Porque Jesus conhece a causa, o tempo da sua dor. E Jesus restaura. Amém? Agora aqui há algo importante e vai mudar talvez um pouco da tônica da mensagem. Quando Jesus se encontra com o cego de Siloé, a Bíblia diz que lá em João 9:23, 9, 2 e 3, os discípulos falam para Jesus: quem é que pecou? Ele ou os pais dele para ele ser cego? E Jesus diz: não, nenhum nem outro. Ele está assim para que se revele, para que se manifeste nele as obras de Deus. Lembra dessa mensagem? Agora, olha que interessante, aqui nesse paralítico, depois que Jesus cura ele, Jesus se reencontra com ele. Nós estamos no versículo 14 de João 5. E olha o que Jesus diz para ele: eis que já que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olhe para mim, nem todas as doenças são originárias do pecado. Jesus disse para os discípulos sobre o cego: não, ele não pecou, os pais dele não pecaram, ele está assim para que as obras de Deus se manifestem. Jesus disse para o paralítico de Betesda: a tua paralisia era por causa dos teus pecados. Pastor, Jesus não diz isso. Claro que diz, você precisa ler o texto, deixar o texto falar. Quando Jesus se reencontra com ele, Jesus diz: ó, já que você está curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Pastor, Jesus amaldiçoou ele? Não, Jesus advertiu: o pecado adoece, o pecado paralisa, o pecado fere, o pecado mata, mas Jesus perdoa o pecado, liberta e cura. Você pode dar amém? Interessante que Jesus não o constrange na hora do milagre. Jesus poderia ter dito para ele: mas você é paralítico porque tu é pecador. Não, Jesus diz para ele: levanta e anda. Depois, na ocasião certa, Jesus o instrui. Jesus nunca vai expor os nossos pecados para nos humilhar. Jesus sempre vai apresentar os nossos pecados para nos perdoar. Glória a Deus. Eu fui muito perdoado por Jesus. Eu sou muito perdoado por Jesus. Você também é. Por isso nós podemos agradecê-lo pelo seu sacrifício. Em João também tem a história do moço da mão mirrada. Ele entra no templo com a mão escondida na camisa, na jaqueta, na túnica, sei lá o que ele estava vestindo. Camisa do Grêmio talvez. Aí Jesus diz para ele: ei, você aí escondendo a mão, vem aqui. Ah não, Jesus, eu achei que ele era diferente dos outros sacerdotes. Ele vai me humilhar. Porque quem tivesse um defeito físico não podia estar na sinagoga, no templo. Aí Jesus chama ele, não apenas chama como diz: estende a tua mão. Naquela hora ele teve certeza: Jesus é mais um igual ao outro. Ele vai me humilhar e vão me pôr para fora. Eu vou passar a pior vergonha da minha vida. Imagina aquele homem envergonhado pela área da sua vida que era doente, leprosa, mirrada, tirando a mão, envergonhado, com medo do vexame que ele vai passar. Mas quando ele vai estendendo a mão, a Bíblia diz que ela está curada, sua pele é como de uma criança, não está mais ressecada, está movimentando. Porque Jesus não nos expõe para nos humilhar. Jesus nos constrange para nos curar, para nos perdoar. Glória a Jesus. É isso que diz a Bíblia. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda a injustiça. Só que a gente não pode ter pecado de estimação. Você precisa se libertar do pecado. Quem se encontra com Jesus é habilitado para viver uma vida perdoada, mas o perdão começa na confissão. E quem não confessa, não ativa a fonte da misericórdia. Lembra? Princípio e promessa, promessa e princípio.
Há um provérbio que diz: assim como o pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Um pássaro não voa sem rumo. Se ele está vagando, vagueando, é porque ele está doente, alguma coisa tem. E o sábio disse: assim como um pássaro quando voa sem direção tem um motivo, a maldição também tem um motivo. É forte? É forte. Mas existe uma receita para tirar todo o temor, todo o medo, toda a culpa, toda a dor. Ative o perdão pela confissão. Diga: Jesus, eu errei, mas eu quero ser curado. Então Jesus vai dizer: joga fora essa vida de pecado. Eu te lavo, eu te limpo, eu te purifico. Eu já morri por você. Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós não podemos deixar de pregar sobre pecado, mas nós não podemos deixar de, sempre que falamos de pecado, falar de perdão. Porque João 3, outro encontro que já fomos ministrados, Jesus com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, 3,17, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Oh glória! Me chama a atenção, irmão, eu quero repetir isso. O sermão mais lindo, mais poderoso da Bíblia, João 3,16, foi pregado para um único, solitário, envergonhado Nicodemos. Não se preocupe com as multidões, não se preocupe com o auditório, pregue o evangelho, fale de Jesus, fale do perdão, e o amor acontece, a fonte da misericórdia transborda. Glória a Jesus. 3, quando Jesus se encontra com aquele homem que ele vê doente, que ele sabe o tempo e o motivo da dor, ele oferece a solução para o seu problema. Jesus diz para ele: você quer ser curado? Parece que é sem sentido essa pergunta, né, Simon? O cara está lá, ao lado do tanque, 38 anos paralítico. O pastor Cláudio Duarte diz que Deus tem senso de humor. E esse é um dos textos que ele usa para falar, né? Deus chega no jardim e fala: Adão, onde estás? Deus é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Aí ele diz, parece que Deus está querendo brincar, fazer piada, né? E Jesus com esse homem aqui é parecido. Você quer ser curado? Não, Jesus, eu estou aqui porque eu gosto da minha cama. Você quer ser curado, filho? Não, Jesus, eu estou aqui porque eu fico triste, mas não sei, eu gosto de ver os outros passar na minha frente, né? Mas não foi sem propósito a pergunta de Jesus. Não foi. Sabe por que Jesus pergunta? Porque embora ele saiba, nós precisamos saber. Ele sabe, mas você sabe? Hã? Deus sabe, mas você sabe que é possível ser curado? Porque às vezes a gente se acostuma com a dor. Há pessoas que sofrem tanto que elas viram reféns. E às vezes elas já não sabem se podem ser curadas. Jesus perguntou porque ele queria saber a decisão daquele homem. Apesar das objeções, das reclamações, da falta de esperança, ele disse: é claro que eu quero. Então se você quer, se você crê, tudo é possível ao que crê. Levanta da tua cama e anda. Olhe para mim. Você quer restaurar seu casamento? Ou você já se acostumou a viver nessa casa desgraçada? No meio de briga, de palavrão, de xingamento. Pastor, está doido? Tem coisa assim? Tem, você sabe que tem. Você quer restaurar o seu matrimônio? Ou você já se acostumou a dormir em cama separada? Como é que ele sabe? Jesus sabe de tudo, os olhos dele são como chama de fogo. Na rua de mão dada, para parecer que está tudo bem, mas lá dentro de casa já não há mais amor, já não há mais comunhão. Se você quer, diga para ele: eu quero, e ele te restaura, porque ele sempre que se encontra conosco oferece solução para os nossos problemas. Você pode dizer amém? E por fim, esse encontro demonstra que Jesus não apenas vê a dor, sabe o motivo e a causa e o tempo, mas Jesus oferece a solução por um motivo especial: porque Ele se importa com você. Jesus disse: levanta-te da tua cama e anda. Aí a parte B do verso 9 diz: e isso aconteceu no sábado. Por que está escrito que aconteceu no sábado? Porque os fariseus iam deixar ele na cama. Não, é sábado, curar não. Jesus está dizendo: para mim
as pessoas são mais importantes do que a tradição. Para mim, as pessoas são mais importantes do que as regras. Jesus está dizendo para você: se eu precisar quebrar a regra para te curar, eu te curo. Se eu precisar mudar alguma coisa para te abençoar, eu te abençoo. Você precisa crer, você precisa dizer. E Jesus, que se importa com você, chega com a cura. Aleluia. No sábado. E isso aconteceu no sábado. Mas Jesus é Senhor do sábado. Jesus é maior que o sábado. Jesus é maior do que nós. Jesus é maior do que a nossa igreja. Jesus é maior do que as nossas tradições. Jesus é maior do que a nossa doutrina, porque Ele é nossa doutrina. Às vezes tem pessoas paralisadas do teu lado e você diz: nem vou orar. Nessa vida que ele leva, Jesus não cura. Você é Jesus para dizer isso? Eu sou Jesus para dizer isso? Nem vou mais visitar, esse é um caso perdido. Jesus se encontra com os casos perdidos. Lembra de Lázaro? Jesus tem uma palavra para os amigáveis, Maria. Jesus tem uma palavra para os difíceis, Marta. E Jesus tem uma palavra de vida para os casos impossíveis, Lázaro. Levanta, Lázaro, saia para fora. Levanta, paralítico, pega a tua cama e anda. Jesus é o Cristo das causas impossíveis. Aleluia. Há momentos, há circunstâncias, há dias, há fases da vida que às vezes nós paramos de crer. Mas quando os nossos recursos acabam, nós somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Você pode repetir essa frase comigo? Quando os nossos recursos acabam. Diz lá, põe no data show aí, querido. Isso, vamos lá, 1, 2, 3. Amém, ponto. É isso, é isso. Milagre é Deus desafiando a ordem natural para fazer algo na sua vida. Ele se importa com você. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o motivo e a causa. E mesmo que o motivo seja pecados, Ele te cura. Basta a confissão para ativar perdão. Quem confessa e se arrepende alcança misericórdia. Jesus está no tanque de Betesda, que significa fonte de misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor! Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque Ele se importa conosco. Esteja em pé comigo. Eu quero que você cante conosco essa canção. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Feche seus olhos e cante. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Jesus te encontra hoje. Jesus te encontra hoje. Jesus te encontra hoje. Cante. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste
de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus quer te ativar para você viver perdão. Jesus quer te ativar para você viver milagre. Lembre da pergunta. Jesus disse: você quer? Parecia desnecessário. Eu vou fazer a mesma pergunta. Você quer viver uma nova fase em Cristo na sua vida? Passe diante do altar, venha. Pastor, vão pensar o que de mim? Não se preocupe. Jesus já sabe o que você precisa. Venha, venha, venha. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Pode vir. Aleluia. Nossos obreiros vão descer, fazer imposição de mãos. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Vem mais. Vem. Passe mais perto, pode vir. Ele não desiste. A igreja começa a clamar. É noite de libertação. É noite de cura. Jesus está encontrando alguém aqui. Ele não desiste. Você chegou aqui pensando: para mim não tem mais jeito. Jesus diz: tem jeito. Você chegou aqui pensando: para mim acabou. Jesus está dizendo: é só o começo. Jesus se encontra contigo nesse tanque de desprezo, nesse lugar de abandono, nesse lugar de tristeza, de abuso, de assédio, de mentira, de miséria. Jesus diz: eu transformo miséria em misericórdia. Tem tanta gente ferida nas emoções. Tem tanta gente machucada no seu coração. Tem tanta gente em depressão. Tem tanta gente com ansiedade, com síndrome do pânico. Tem tanta gente com doenças da alma. Tem tanta gente com transtornos, porque não estão conseguindo ativar o perdão pelo cumprimento do princípio confissão. E às vezes nós não buscamos perdão porque tememos julgamento. Mas Jesus perdoa sem julgar. O olhar dele é de misericórdia. Você não precisa carregar esse fardo. Esse fardo vai te matar. Você precisa largar aos pés de Jesus, depositar na cruz e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Levante as mãos para cá, igreja. Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no peito assim: Pai, em nome de Jesus eu ministro sobre a vida deles perdão. Há homens e mulheres aqui, Senhor, confessando suas culpas a Deus, confessando seus pecados e pedindo misericórdia. Senhor, eles estão numa encruzilhada às vezes de dor, de angústia, de sofrimento, de desprezo, de abandono. Mas eu peço, Pai, que Tu se encontre com eles agora, e que eles sintam o abraço caloroso do Espírito Santo, e que eles sintam o perdão dos seus pecados, e que eles sejam ativados para serem curados, curados, curados. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de Não desiste, você. não desiste. Ele se importa Não com você. desiste. E ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Olhe para mim. Tem alguém aqui que está parado nos caminhos do Senhor, que já se encontrou com Jesus, que já serviu a Ele, mas parou? Tem alguém? Levante sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém? Tem alguém?
É noite de voltar aos braços do Pai. Tem alguém? Eu faço a segunda pergunta. Tem alguém aqui que ainda não serve a Deus nesta igreja e está dizendo para Ele: Pai, eu quero estar aqui, aqui é minha casa, eu senti que é o meu lugar. Tem alguém? Levante sua mão. Aqui tem dois irmãos. Aplauda o nome de Jesus. Abraça eles, Jair, Clyde. Oh, glória! Aleluia! Sejam bem-vindos à casa do Pai. Jesus encontrou com eles aqui, encontrou com você aí. Quando Jesus encontra, Ele muda a história. Olhe para mim, irmãos. Nossos obreiros vão identificá-los e procurá-los, para vocês serem discipulados e compreenderem um pouco mais da caminhada com Jesus. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Volte para o seu lugar, abrace alguém. Ele não desiste. Compartilhe essa alegria. Ele não desiste. Jesus não desiste de você.